Então, boa noite a todos, boa noite a você que vai nos ouvir, né? Está nos ouvindo ou vai nos ouvir mais tarde, não? Pela gravação, né? Nós vamos botar no YouTube a gravação da reunião de hoje. Hoje a gente está muito feliz, né? Porque nós temos o Emerson Cavalcante de novo com a gente. Então, eu só vou apresentar, né, para quem não conhece, porque é a quinta vez que Emerson vem no ESD nos ajudar a entender principalmente o Antigo Testamento. Então, ele é natural de Barra Bonita, uma cidade de São Paulo. Ele é palestrante, expositor de evangelho. Ele é diretor, fundador e coordenador dos estudos do NEP, Vê de Jesus de Barra Bonita. Ele é autor desse livro aqui, ó, Antigo Testamento, Berço do Evangelho, que nós adquirimos e é bastante interessante. E eu, inclusive, Emerson, agradeço, porque eu estou com uma missão espinhosa de falar sobre Abraão, e estou aqui pegando os seus textos para me ajudar a entender. Então, o Emerson, ano passado, ele teve 3 vezes com a gente. Ele conversou com a gente sobre a religião e os profetas. Depois, ele falou sobre a universalidade da revelação divina. E, no fim do ano, ele trouxe Jesus e os seus discípulos, que ele baseou no Evangelho de João. E esse ano, e como a gente está fazendo Evangelho Rede Viva, ele sempre está entrando e nos ajudando a entender aqueles momentos, né, do Evangelho que a gente tem feito. Esse ano ele já trouxe para a gente a codificação bíblica, e hoje ele vai trazer o tema No Deserto com Jesus. E ele está fazendo uma espécie de uma abertura, porque para a semana que vem é Marcelo que vai estar no responsável pelo estudo, e o estudo é As Provações de Jesus no Deserto. Então, é muito bom ter você aqui, né? Eu já falei antes, né? Já, já apresentei o Emerson antes de tudo, então agora a gente vai fazer a página inicial, depois Alvin faz a prece e depois a palavra fica com o Emerson. Ok? Eu vou então. Boa noite, amigos. A página é Na Oração. Está no livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Senhor, ensina-nos a orar. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Você não está vendo, Miriam? Miriam não está no modo apresentação para Não está gente. passando, não está passando. Porque eu estava, quando eu comecei, a Miriam falou, então eu achei que ela estava vendo, por isso que eu. Ele não está. Aí não está Então, mudando. ela começou a falar e eu estava achando já que já estava no modo apresentação, por isso que eu achei estranho. Espera aí, gente, bagunçou tudo meu coreto. Deixa eu sair, deixa eu interromper, vamos fazer tudo de novo. Tá. Viu, Emerson? Não é só aí que dá rolo. Então vamos. Agora tá. A prece, nos círculos do cristianismo, caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Os desesperados suplicam a morte. A prece, inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo, com alusão à boa marcha dos negócios que lhe interessam à vida física. Em suma, buscam a fuga,
anelam somente a distância da dificuldade, do trabalho e da luta digna. Jesus suporta paciente todas as fileiras de candidatos de seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Cessam as rogativas ruidosas, acalmam-se os desejos, Foi chamada de vídeo, depois eu passo aí. os desejos Oi? Depois eu tumultuários. passo aí. Converte-se a oração em trabalho edificante. O discípulo nada reclama, e o mestre, respondendo-lhe às orações, modifica-lhe a vontade, todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre: levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e seguiu. Emmanuel. Mais uma noite de estudo do SED, hoje com a presença do nosso querido amigo Emerson, e vai trazer muita sabedoria para a gente aprender essa doutrina espírita que é tão bonita nas terças, nas quintas. Eu me sinto privilegiado em receber o Emerson aqui na nossa casa Memei, graças a Deus. Obrigada, Miriam, Simone, Alvinho. Então, agora, Emerson, a palavra é sua. Eu já apresentei ele antes, né? Mudei as coisas, então a palavra é do Emerson Cavalcante. Você fica à vontade. Seu microfone está fechado. Emerson, vou te mandar uma mensagem que vai aparecer assim, pedir para, eu vou te pedir para ativar o som, aí você dá um ok. Recebeu? Ele está com o microfone, ele está com o microfone Ele está fechado fechado. agora. Eu só não consigo abrir, eu peço para ele abrir. Pedir de novo. Ele está no celular, tem um microfonezinho vermelho com um risquinho no meio, Emerson, você clica nele. Bom, enquanto isso, eu vou dar boas-vindas para Marta Maria. Acho que a Michele também, né? É a primeira vez que elas estão aqui na sala do Meimei, no ESG. Então, sejam bem-vindas. Ô, Márcia, telefone branco com lista vermelha, você falou o contrário. Às vezes está procurando um telefone vermelho. Obrigada, Miriam Simone. Eu estava passando uma mensagem de áudio para ele no WhatsApp.
Ele está ouvindo. Gente, aguarda só um pouquinho, tá? Que o nosso palestrante está com um probleminha no áudio dele. Eu já dei as boas-vindas para as pessoas. Boa noite para a Georgia também, que chegou. Solange também, né? Solange, eu não te vi. Bebel, eu falei que você estava dormindo, viu? Obrigada, Miriam. Bom dia, boa noite. Boa noite, tá vendo? O pessoal está tudo meio deslinkado hoje. Não, é que eu estou recebendo um monte de recados ao mesmo tempo aqui, e alguma Assim, coisa importante. eu Aí você imagino, fica né? meio enrolado. Não tem problema, não. Tem problema, eu apresentei ele antes, tudo certo. Ele está tentando se comunicar comigo, tá, gente? Pelo WhatsApp, só um minuto. Tá. Então, gente, ele vai trazer um estudo que vai dar para a gente um link, numa abertura para a próxima terça-feira. Porque o estudo do Evangelho Redivivo da próxima terça-feira é as provações de Jesus no deserto. E aqui ele vai trazer uma coisa mais ampla, que ele vai falar no deserto com Jesus, mas vai ser mais amplo. Então, vai ser muito bom que na próxima semana a gente já tenha um embasamento, né? Para entender melhor. Tanto você, tá, Marta, Ok. quanto Michele, podemos colocar vocês no grupo e aí vocês recebem os links e se quiserem acompanhar, a gente pode enviar o PDF do livro também, Miriam, mas ele resolveu também, sair e entrar novamente. tá, também tem Ele na não FEB consegue. tudo certinho, mas a gente pode enviar para vocês o PDF se vocês se interessarem em acompanhar com o livro, né? Fica mais fácil. Obrigada pelas boas-vindas. E com certeza eu quero sim. Ai, que ótimo. O assunto do Evangelho Redivivo, ele vai começar a ficar mais brando, né? Porque nós estamos no Evangelho de Mateus, mas nós estudamos muito o Antigo Testamento, que não é uma coisa fácil para a gente, porque o texto é muito simbólico, né? Então a gente apanha, né? E aí o Emerson, ele escreveu esse livro que é muito interessante, então ele tem nos ajudado, né? Entendeu? Antigo Testamento fica ao contrário aqui, né? Antigo Testamento, berço do Evangelho. Então, é muito bom ter alguém que tem mais conhecimento, né? Porque ajuda a gente. Ele chegou. Agora, Emerson, acho que agora sim, né? então, a gente vai fechar os microfones. Bom, consegue me ouvir bem? Sim, sim. Agora você fechou o Fechou de novo. microfone novamente. Abre ele. A gente estava te ouvindo, aí você clicou em alguma coisa que fechou. Ó, vou pedir para você ativar o som. Ver se você recebe uma mensagem aí. Perceberam porque eu não gosto de mexer no celular quando eu estou falando? É difícil. É difícil ir do celular. O celular é chato. Esse símbolo do microfone você não consegue achar. Pronto. Aí. Pronto. Isso. Agora eu consegui Ninguém se mexe. visualizar aqui. Estava fechado. E estava fechado dos demais, eu não estava conseguindo visualizar o meu para mim. Bom, Ótimo, então. tudo em ordem agora? Tudo certo, Emerson. Estamos aguardando você, então. A palavra é sua. Primeiro, nosso agradecimento, né, por estar aqui com vocês mais uma vez, satisfação em reencontrá-los, né? 5 meses que parece ser mais, né? Quando a gente se reúne em nome do Evangelho, a proximidade dos corações sempre, né, nos faz com que a gente queira estar conectados. De uma forma ou de outra, sabendo dos estudos de vocês, às terças-feiras, a gente está sempre mentalizando para que os benfeitores espirituais estejam acompanhando esse trabalho abençoado. Sempre quando
quando pessoas de forma sincera se reúnem em nome do Mestre, ele não nos enganou a esse respeito. 2 ou mais em nome dele, ele está lá, ele está junto, ele está com a gente. E hoje não é diferente, né? Como a Márcia bem disse, a gente vem aqui com uma proposta, uma intenção de introduzir realmente ali como um pano de fundo, que vocês vão dar continuidade no estudo a respeito dessa passagem curiosa, bastante curiosa, com muitos símbolos, né? E com um adendo especial de que a passagem de Jesus no deserto fora tratada pelo próprio codificador Allan Kardec na codificação espírita, né? Em que ele também chama os benfeitores espirituais com especial atenção para uma comunicação assinada pelo Espírito João Evangelista, que vai muito nos auxiliar aqui para a boa interpretação do texto, né? Sempre lembrando, quando nós falamos seja em Antigo ou em Novo Testamento, nós estamos falando de textos distanciados no tempo de nós, falando em Antigo Testamento, mais de 3.000 milênios. 3.000 anos. Quando nós falamos, então, na proposta, a partir daquilo que viera com Jesus e com seus discípulos, já são 2 milênios que nos afastam. De uma cultura, sim, diferente da nossa, com usos e costumes muito próprios, com uma linguagem, com um vocabulário bem menos extenso do que o nosso. Então, Kardec já alertara isso para a gente na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é preciso estudar, dar a devida atenção para esses usos, costumes, tradições e palavras, sem os quais nós podemos sim cometer grandes erros interpretativos e às vezes perder o foco central do que a mensagem deseja comunicar para a gente. Eu vou iniciar assim com uma leitura, que eu acho que é interessante a gente fazer realmente a leitura do texto, e a partir do texto nós vamos apresentar a visão dos benfeitores espirituais na codificação com Allan Kardec, e depois pontuar algumas questões interpretativas, sobretudo com olhar para a aplicação da lição para a gente. Esse é o foco central, né? Quer dizer, eu posso entender muito bem o contexto, eu posso ir de forma apropriada a fazer a leitura do texto, mas contexto e texto sem aplicação acaba não tendo a devida, né, a apropriação daquela mensagem para as nossas vidas. É o que nós precisamos, né? O sentido moral, esse sentido da aplicação, na busca da transformação interior que todos precisamos. Eu convido aqueles que estejam com as suas traduções em mãos. Se não tiver, eu vou fazer a leitura que vocês acompanhem. Mas se tiver, só para deixar claro para vocês, eu estou aqui em João Ferreira de Almeida, tradução, João Ferreira de Almeida, com algumas diferenças de palavras, sem problema nenhum, né? Seja a tradução que vocês estejam adotando no momento. Lucas anota da seguinte forma, neste 4º capítulo, a partir do verso 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, ou pelo tentador em algumas traduções. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados esses dias, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo, o tentador, levando ao alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será seu. E Jesus respondendo disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Levou também a Jerusalém, pô-lo sobre o pináculo, o alto do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem,
e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Verso 13 conclui para nos dizer que, acabando o diabo a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Tem muitas delongas, gente, já vai aqui ao texto na codificação, o livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Já vou deixar a dica para vocês aqui de onde encontrar, caso não tenham em mãos nesse momento. Capítulo 15 da obra Gênesis, a segunda parte, que trata sobre os milagres e as predições. Kardec vai tratar especificamente da tentação de Jesus entre os itens 52 e 53. Iniciando com uma breve explicação, o próprio codificador vai dizer no item 52, ensinando. Jesus, transportado pelo diabo sobre o ápice do templo, depois sobre uma montanha, e tentado por ele, é uma dessas parábolas que lhes eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. Continua, o item 53. Jesus não foi arrebatado, mas queria fazer os homens compreenderem que a humanidade está sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más tentações, inspirações, as quais a sua natureza fraca a leva a ceder. A tentação de Jesus, portanto, é uma figura e seria preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Como querereis que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, estivesse submetido por um tempo tão curto que fosse às sugestões do demônio, e que, como diz no Evangelho de Lucas, o demônio deixou por um tempo? Nós vimos lá no final, né, no 13º verso, deixou por um tempo, o que daria a pensar que ele estivesse ainda submetido ao seu poder? Não. Compreendei melhor os ensinamentos que vos foram dados. O espírito do mal nada pode sobre a essência do bem. Ninguém disse ter visto Jesus sobre a montanha nem sobre o ápice do templo. Certamente seria um fato de natureza se espalhar entre todos os povos. A tentação não foi, pois, um ato material e físico. Quanto ao ato moral, podeis admitir que o espírito das trevas pôde dizer àquele que conhecia a sua origem, que conhecia o seu poder, diria ele a este: adora-me e eu te darei todos os reinos da terra? O demônio teria, pois, ignorado quem era aquele a quem fazia tais ofertas, o que não é provável. Se o conhecia, a sua proposição era um contrassenso, porque sabia que seria repelido por aquele que viera arruinar o seu império sobre os homens. Vou pausar aqui primeiro nesse comentário de Kardec, que por si só já vale a aula e orientação sobre a passagem da tentação no deserto em Lucas. Percebam que Kardec utiliza a todo tempo que a fé raciocinada. Então, Kardec está olhando para o texto e ele não está concluindo por ele mesmo de que não se trata de um fato físico e material. Ele leva em consideração os critérios que ele próprio apresentou na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo para nós tratarmos qualquer texto dentro das Escrituras. O que Kardec sabia das tradições judaicas que o fez pensar de imediato a respeito de tratar-se de uma parábola? Primeiro, o método, a forma de ensino através de parábolas é tão antiga quanto as tradições mesmo dos judeus, mesmo as tradições orais.
Nós vamos olhar no Antigo Testamento, isso nós mencionamos na nossa obra já citada pela Márcia, nós elencamos ali, poderíamos ter colocado outras, 10 parábolas do Antigo Testamento. Às vezes o pessoal pensa assim, né? Parábola é igual Jesus, igual ao Novo Testamento. Então, só lá nós encontramos essas histórias ilustradas, contadas por Jesus. Não. Eles utilizaram um método que era um método muito apropriado dentro do ambiente cultural em que ele vivia. Portanto, era uma forma utilizada constantemente para eles ensinarem, contando histórias repletas de símbolos, com uma linguagem ilustrativa, com fatos e palavras fortes para grafar o que estava sendo dito. E todos, absolutamente todos esses elementos, nós encontramos nesses 13 versos iniciais do 4º capítulo do Evangelho de Lucas. Todos eles. Lembrando, né? Aprendemos na obra Paulo e Estevão que o Evangelho de Lucas fora uma encomenda de Paulo ao seu amigo. Ele, Paulo, apóstolo que não pudera escrever o seu próprio Evangelho, no entanto, coletar através de anotações e informações ao longo de quase 30 anos, material suficiente para que ele o escrevesse. Não podemos chamar Lucas para que fizesse isso. Lucas, não só tomando as anotações de Paulo, foi entrevistar outras pessoas, em especial a mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Isso é contado para a gente na obra Paulo e Estevão. Então, quando nós pegamos um texto como esse de Lucas, nós temos que considerar todas essas informações, saber o contexto cultural em que ele está inserido, para então tratar do texto da maneira devida. E é isso que Kardec está fazendo aqui nesse item 52, iniciando o item 53. Se a gente for pegar o próprio texto, olhando o texto a partir dessa explicação de Kardec, fica um pouco mais lógico que nós vamos ver. Nós vamos ver, olha que interessante. Aquele mesmo que lá no final vai dizer que o demônio teria se ausentado dele, dando, o próprio Kardec menciona aqui, a entender que por algum momento ele teria se apoderado de Jesus, o que seria algo totalmente fora de contexto. Nós vamos entender aqui que o texto, já no primeiro verso, começa nos dizendo que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Para entender isso, gente, na doutrina espírita, para a gente, fica bem mais leve. A gente sabe o que é a ação espiritual, o que é a questão de frequência, o que é a questão de envolvimento, especialmente quando se trata dos benfeitores espirituais. Então, com relação a tudo isso, Jesus estava repleto daquela influência elevada, positiva, de que ele próprio era portador. Lembrando, né? Os anjos o serviam. Jesus é o governador do orbe, gente. Suas mãos modelaram o nosso planeta, entendendo por isso a ação de seu pensamento em perfeita comunhão com Deus. O fato de ele ter tomado um corpo e vindo entre nós foi uma demonstração do seu amor, da sua renúncia, mas em absolutamente nada feriu os atributos de espírito puro que ele é. Isso fica muito claro, Kardec, mesmo aqui na obra Gênesis, vai tratar a respeito disso. No outro texto, quando vai dizer que ele se restringia apenas e tão somente aos laços indispensáveis da relação com o corpo físico, vivendo quase que permanentemente num estado de dupla vista. Jesus era, portanto, aquilo que o próprio Chico dizia, né, a respeito da sua relação com mediunidade, mas aí você amplifica quando trata a respeito de Jesus, que o próprio Kardec vai nomeá-lo como médium de Deus na obra Gênesis. Você, então, leva isso, exponencia isso e vai entender que Jesus era um ser interexistente. Significa o quê? Ele vivia perfeitamente entre estes dois mundos e tinha pleno e total domínio sobre a matéria e aquilo que acontecia ao seu redor. Então, quando eu entendo isso, o texto nos dizendo que Jesus, então, fora ao deserto, fora de forma consciente, fora de forma intencional, né? E o fora aqui, é claro, Jesus pode estar ilustrando uma situação que ele próprio vivera, nos retiros que ele fazia frequentemente,
e para ilustrar e contar essa história a partir de experiências espirituais dele. Mas Kardec vai nomear aqui depois, na sequência, para dizer para a gente de que a parábola tem uma intenção clara de contar uma história que se vincule a nós, humanidade sujeita a falir. Não é isso que o codificador está ensinando para a gente? Dizendo logo no início, Jesus não foi arrebatado, queria fazer os homens compreenderem que a humanidade está sujeita a falir e que deve sempre se colocar em guarda contra as más inspirações. Então, logo no início, assim, é importante a gente fixar essa lição, é entender que a parábola, a história ilustrada encerrando um sentido moral, é para falar sobre a gente, sobre nós, comunidade de espíritos imperfeitos, temporariamente afastados de Deus e fazendo um caminho de retorno cujo mediador é Jesus. Isso precisa ser compreendido. Ele está fazendo esse papel. Ele faz tamanho esse papel de professor, de um pedagogo ao contar a história para a gente, que ele se põe no nosso lugar. Ele fala assim, eu vou contar a história e vou me pôr lá como se fosse vocês, para vocês entenderem de que forma vocês devem reagir diante das tentações. É isso que Jesus faz. Ele ilustra a história com a sua presença. Então, nos é contado e usa mais uma vez o simbolismo dos 40 dias, né? 40 anos, 40 dias, 40 noites. Seja o 40, quando aparece na escritura, gente, significa um espaço-tempo para reflexão, meditação e preparo para o ensino espiritual. Lembrando que aqui o 4º capítulo do Evangelho de Lucas, Jesus está para iniciar, ainda não iniciou a sua missão pública. Então ele conta isso no sentido dele fazer uma retirada para depois vir a público ensinar a mensagem do Evangelho e vivê-la. Então, eu vou compreender aqui que ele está contando isso e deixando para a gente a lição de que nós devemos nos resguardar no abrigo da prece, de forma constante. Naquele momento que eu tenho que tomar as decisões mais difíceis, mais complicadas, recolhe-se, chama pelo auxílio do alto, conversa com o anjo guardião, se direciona ao próprio Jesus, ele próprio dissera, permanecerei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E não direi isso à toa. O magnetismo, a energia, a presença do Mestre está sempre vinculado ao coração dos seus alunos, dos seus discípulos. Nos coloquemos nessa condição e peçamos orientação, peçamos inspiração. 40 dias, então, diz que foram atentados. Veja, né? Esse espaço-tempo de preparação, mas também de provação. E não é esta, amigos, a condição que todos nós nos encontramos durante este período de encarnação ou de reencarnação? Não é este o mundo ainda de provas e de expiações? O 40 dias aqui de Jesus pode significar o quê? 40, 50, 70, 80 anos que a gente vem a viver aqui? Tentações, provações, constantemente nos visitando e demandando de nós essa postura que Jesus vai demonstrar aqui na palavra. Apresenta-se então o tentador, diz que depois, né, desse período longo, diz que ele teve fome. A questão da fome aqui é para dizer assim, teve carência de algo, aqui no caso algo para se alimentar. E aí a gente tem que aprender na lição, né? Não é naqueles momentos de maior fragilidade que a gente abre o campo, que a gente se sente ali meio que cambaleante, com uma fé não fortalecida, duvidoso, hesitando, acreditando que não vai dar certo. A gente vai abrindo o campo, vai deixando os nossos ouvidos dóceis àqueles que desejam nos desviar. Diz então que, apresentando-se o tentador, vem o primeiro pedido dele. Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma no pão. Percebam, há um ser aqui
Se és o Filho de Deus. Está se referindo, no caso, Jesus contando a parábola, falando a respeito dele próprio. Jesus tinha plena consciência de quem ele era, gente. Ele falou isso abertamente para a gente. O Filho de Deus, o Filho bem-amado, aquele que já alcançara a condição que cabe a todos nós trilharmos. E que ele vem conosco para nos auxiliar nessa caminhada. Coloca na condicional. E põe também um desafio. Se tu és o Filho de Deus, peça a esta pedra que se transforme em pão. A primeira provação aqui está diretamente relacionada, ligada à vaidade. Não que houvesse vaidade a ser testada em Jesus, mas há vaidade a ser testada em nós. Quando nós recebemos esses apelos, sejam eles vindo do mundo espiritual ou sejam aqui do mundo dos encarnados, para que a gente demonstre, para que a gente exponha, para que a gente dê provas de quem somos, do que fazemos, da nossa relevância, da nossa importância. E às vezes a gente cai nessa, né? Acredito que a gente tem que demonstrar alguma coisa para as outras pessoas. Quando a única vitória que nós devemos realmente desejar é aquela sobre as nossas próprias imperfeições. É a vitória sobre nós mesmos. Eu não tenho que provar absolutamente nada para pessoa alguma. E nessa condição, então, Jesus vai responder como em todas as outras tentações. Todas elas. Para onde ele vai apontar? Jesus podia fazer um discurso, Jesus podia repreender o tentador, nos ensinar a fazer algo desse tipo. Onde é que Jesus vai buscar a referência para responder ao tentador? Diz para a gente, no verso 4, que Jesus respondeu: está escrito. Ele faz referência direta à revelação. E lembrando, a revelação, gente, por séculos foi tratada oralmente, falada. Mas retornando depois do cativeiro da Babilônia, mais ou menos ali uns 600 anos antes de Jesus, eles entenderam que era interessante colocar, registrar essas tradições, tornando escrito. E foi na reforma de Neemias, de Esdras, que isso aconteceu. Então passaram a ser escritos os textos, passaram a ser textos as falas dos profetas, de Moisés e dos profetas, dos escritos, dos salmos, daquilo que o rei Salomão deixou para a gente, em Provérbios, em Eclesiastes. Todas essas referências, né, às tradições mais antigas, foram sendo registradas. E hoje, para a gente, ter isso escrito, traduzido para a nossa língua, é algo que até o século XVI, gente, ninguém tinha. Até o século XVI, a nossa era, ninguém tinha isso traduzido na própria língua. Hoje nós temos, doutrina espírita sabemos, revelação divina, grafada na nossa consciência. Revelação divina falada, exposta pelos mensageiros, pelos expositores da revelação, chegando aos nossos ouvidos, por todas as vias, seja presencial, ouvindo uma palestra, uma exposição, seja na internet, com um vasto material para todos nós, na consciência, ouvindo, vendo e escrito, palavra escrita. Tudo isso em nosso benefício. Jesus está recorrendo, então, a essa condição e dizendo assim, ó, está escrito. É só buscar referência. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Toda palavra. E ela é reconhecida na boca, na fala, no escrito e na ação daqueles que de fato trazem as bases fundamentais daquilo que é o Evangelho, daquilo que é a Boa Nova, tudo aquilo que representa amor, justiça, caridade. A primeira menção que Jesus vai fazer aqui, então, respondendo ao tentador, ele vai recorrer a Moisés.
O que ele está tratando aqui, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, é Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Jesus está recitando para o tentador um texto do Antigo Testamento, para aqueles que ainda têm dúvida com relação à relevância desses textos, dessas orientações, mostrando muito bem que não só não caducou, como Jesus se apropria disso e nos ensina a nos alimentarmos nessa palavra da vida para nos fortalecermos diante das tentações. Porque mais do que eu falar sobre um tentador, que parece algo que está fora de mim, eu devo me referir às tentações como algo que é alimentado dentro de mim. É o que gera vínculo, é o que abre acesso aos males que vêm me visitar. A conversa continua, né? Como o tentador é bastante audacioso, ele não para nessa e vai adiante. E aqui, mais uma vez, né? Para ilustrar, mudar cenário, para impactar a narrativa. Ah, sai do deserto, vai para o alto do monte. Imagina, né? Jesus parecia ali um boneco de pano, né? Tira de um lugar e joga para o outro. Ele jogou para o alto do monte agora. E de lá mostrou no momento, num relance, todos os reinos do mundo. Naturalmente, aqui a gente vai entender uma linguagem ilustrativa, né? Para num relance mostrar riquezas, reinos, povos, nações. E diz então o tentador: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, autoridade e glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Vai ficar pensando assim, mas que danado esse tentador, né? Está dizendo, não só, né? Falando aqui dentro da história para Jesus, ó, eu vou te dar o que é teu, você é filho, você é herdeiro, né? Eu vou te dar o que é teu, e ainda vou te dar aquilo que é teu, mas está comigo. E me foi dado. Se foi dado por alguém, só pode ter sido dado por Deus. Olha só que coisa. Deus deu ao diabo aquilo que tirou do seu filho. E ele está falando, eu posso te dar de volta, você quer? A gente tem que aprender na lição, né? Aprender na lição. Senão a gente fica meio maluco ao ver isso. Fala, mas não tem nenhum nexo, não tem nenhum sentido o que ele está dizendo. Só tem sentido se a gente entende que Jesus, de fato, está aqui a nos representar. E a nos mostrar como nós devemos responder a esse tipo de tentação. Que é a tentação, gente, daquela que é a maior chaga da humanidade, segundo os benfeitores espirituais. O egoísmo. Tudo para você. É tudo teu. Pode pegar. Só tem uma condição, ele bota a condição aqui. Se tu me adorares, tudo será teu. Se tu me adorares. Para quem conhece um pouco que seja, gente, do Evangelho, vai saber que Jesus foi muito claro a dizer para a gente, não dá para servir a dois senhores. Você vai amar um e vai odiar o outro. Odiar no sentido de não ter afeição, não ter ligação, não ter afinidade, não vai querer contato. E a gente precisa tomar essa decisão. E essa decisão, gente, não nos enganemos, é diária. E por vezes é muito sutil a visita desse convite para a gente. Toda vez que eu sou posto numa condição em que o único beneficiado vou ser eu, duvide. Mais do que isso, liga o sinal vermelho. Você está sujeito à queda imediata. E você tem que fazer essa pergunta para você mesmo. Essa decisão que eu tenho que tomar, essa fala que eu vou ter, essa ação que eu tenho que fazer, em que direção será? A quem vai beneficiar? Qual será a consequência daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu estou fazendo? Se a resposta for o único beneficiado, o único a ser satisfeito aqui sou eu, você está adorando outro Senhor, está fazendo
docilmente à vontade dele, e não é a do Criador. Não é a do Criador. Entendendo, gente, que aqui é a figura do tentador, a própria ideia que Satanás significa a palavra, né? Não é um substantivo, não é alguém, é uma característica, é uma qualidade, no caso, uma má qualidade. Trata aqui do quê? Do adversário, do opositor. Se vocês conhecerem algum outro, vocês me digam. Mas eu creio que não há nenhum outro opositor, não há ninguém que possa fazer tanto mal para a gente mesmo contra as nossas más inclinações. As nossas. Nós somos os nossos maiores sabotadores. Nós somos os nossos maiores adversários. Se alguém disser para você assim, ó, você não consegue, eu vou olhar para a pessoa e falar, pode ser sua opinião, mas eu vou conseguir. Agora, se você disser para você mesmo, eu não consigo, ninguém vai te tirar desse lugar, a não ser que você queira. A não ser que você queira. A gente precisa aprender aqui com Jesus a responder esse tipo de tentação, porque ele vai dizer o seguinte, mais uma vez, voltando-se à palavra, a revelação divina. Respondendo, disse, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, de novo, está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Mais uma vez aqui, Moisés, livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 13. Rememorando aquilo que estava para a gente já no Decálogo, tá? Está lá em Êxodo também, repetido, quando vai trazer para a gente o Decálogo. Há um só Deus, a Ele nós devemos adorar e a Ele nós devemos servir. É o único caminho possível para a gente fazer o que é certo. Aquilo que os benfeitores espirituais, na questão 630 do Livro dos Espíritos, vai distinguir para a gente. O bem, tudo aquilo que está conforme a lei divina. O mal, tudo o que dela se afasta. Depois, na questão 614, ainda vai afirmar: a lei divina é a única que pode nos conduzir à felicidade. O homem não é senão infeliz quando dela se afasta. Essa é a nossa condição. E aí continua a narrativa, né, da parábola para dizer para a gente, nessa condição de que, também levando a Jerusalém, mais uma vez muda cenário, mais uma vez, na história relatada, contada, saiu do deserto, foi para o monte, saiu do monte, agora vai para o pináculo do templo. Por isso Kardec faz menção. Imagina, um homem no alto, a parte mais alta do templo, é lançado lá em cima, ninguém ia notar, ninguém ia perceber. Então, lançado ao pináculo do templo, disse-lhe então, se tu és o Filho de Deus, mais uma vez convocando na condicional, lança-te daqui abaixo. E aqui está pegando, gente, um outro filhote do egoísmo, que é o orgulho. Que está desafiando. Se tu és, tu pode, faz isso aqui. Vamos ver se você consegue. O Emerson deu uma Ah, travada. Ele a tem Mais ao conexão, mesmo tempo? a conexão Já dele. conseguindo me ouvir? Tá, a sua conexão não está muito boa, mas está dando para ouvir sim. Está um chiado. Tá. Tá o chiado na fala? Tem um chiado, mas tá tão bom que a gente consegue ouvir. Vamos lá, gente. Então, nessa condição, a gente deve compreender que a prova, a tentação do orgulho, quando ela nos visita, a gente deve saber dar a devida resposta. Já vimos aqui, seja pela vaidade, seja pelo egoísmo, agora seja pelo orgulho, nós recebemos aqui um desafio. Como responder a isso? Diante da situação aqui, na parábola,
tentador fala para ele lançar a lista para baixo, o alto do templo, ele responde, né? Porque está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti que te guarde, sustentem nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Jesus então responde, não tentarás ao Senhor teu Deus. É bom a gente fazer aqui uma menção importante, porque nessa fala aqui de tentador para Jesus, né, ele, o tentador, está citando Salmos, está fazendo uma menção aos Salmos. Ele está dizendo aqui para Jesus, né? Porque está escrito aqui, mais uma vez, veja, né, ele ouviu Jesus falar 2 vezes isso. Aí fala, então vou pegar nele mesmo. É lá que ele recorre, eu vou recorrer também. E cabe perfeitamente essa menção aqui, gente, porque Tiago vai escrever isso. Né? E se crês em Deus, fazes bem. Os demônios também creem, por isso estremecem. Você está querendo falar o quê, gente? Não adianta a gente falar que acredita em Deus, porque essa é uma crença que pode ser apenas tão somente um exercício do raciocínio. O que o homem não pode fazer, uma inteligência superior o faz. Logo, Deus existe, porque é uma inteligência superior à dos homens. Então, isso não muda absolutamente nada em nós, se não vier acompanhado de um relacionamento genuíno com este Criador e com a sua revelação. Porque até o tentador está fazendo uso dela aqui. Está dizendo, não, peraí, como assim? Você não vai se atirar daí? Se a revelação está dizendo para a gente que os anjos vão te guardar, pode lançar daí que os anjos vão te pegar aqui embaixo. Jesus só responde, não tentarás o Senhor. Eu não preciso pôr à prova a minha fé. Eu preciso guardar a prudência, porque isso daí eu ninguém cadeira e agir nesse sentido. Diz que acabando, então, o diabo toda a tentação se ausentou dele por algum tempo. Mais uma vez, se eu não coloco aqui Jesus no meu lugar, eu não vou entender. Como assim se ausentou por algum tempo de Jesus? Não se ausentou de algum tempo da gente. Depois esperar a devida espreitando, né? Aguardando o devido momento para mais uma vez tentar denunciar. Essa função da base do ensino. Diz então a parábola, né? Relatando aqui para a gente a respeito desse texto, tratando então dessas tentações, nos mostrando a orientação da lei divina, da revelação, seja falada, seja escrita, a forma pela qual, de fato, o objetivo é buscar a iluminação, discernimento, lucidez, esclarecimento, para não cair nesses descaminhos. Menção final aqui que eu faço, gente, para nossa reflexão, é o que traz o próprio João Evangelista, o Espírito, Ele perdeu conexão, né, Miriam? Perdeu. Eu também, o Zoom começou a piscar aqui, ficou tudo esquisito. Marcelo, eu estava tentando responder para você, mas ele teve muito problema para começar a reunião. Então, o Marcelo até achava que ele devia sair para entrar, porque o som está tão bom isso tudo, mas o som dele está ruim demais. Então, ele teve muito problema, porque ele está no celular. Ele teve muito problema, que foi uma pena. Não é melhor dar uma pausa na gravação? Se eu der pausa na gravação, eu vou ter 2 pedaços de gravação, ela não continua. Vamos ver se eu pausar. O que vai acontecer? Bom, vamos tentar finalizar dessa forma.
Continuam me ouvindo? Sim. Tá. Então vamos tentar finalizar dessa forma, então? Sim, pode. Ok. Bom, estava tratando com vocês a respeito da comunicação final de João Evangelista, tratando sobre essa parábola da tentação do deserto, né? Do capítulo 15 da obra Gênesis, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, com Allan Kardec. Ele vai transcrever aqui, fazendo um comparativo dessa parábola com a do filho pródigo e a do bom samaritano, né? Dizendo que no caso da parábola da tentação, ela nos mostra o perigo e o meio de evitar, dizendo as más inspirações. Então, retira-te, Satanás, entendendo aqui o adversário, o opositor, sobretudo aquele que está em nós. E de outro modo, teria dito, então, para trás a tentação. As duas outras parábolas que foi lembrada, do bom samaritano e do filho pródigo, mostram que pode ainda esperar aquele que, muito fraco para afastar o demônio, sucumbiu às suas tentações. Mostra a misericórdia do pai de família estendendo a mão sobre a fronte do filho arrependido, concedendo o amor e o perdão implorado. Elas nos mostram o culpado, cismático, o homem impelido pelos seus irmãos, valendo mais aos olhos do juiz supremo do que aqueles que o desprezam, porque praticam as virtudes ensinadas pela lei do amor. Recado final de João Evangelista aqui, para nos ensinar: pesai bem os ensinos dados no Evangelho, saber distinguir o que está no sentido próprio ou no sentido figurado, e os erros que vos cegaram durante tantos séculos se apagarão pouco a pouco para dar lugar à brilhante luz da verdade. Amigos, é importante a gente ter essa clareza de que o que Jesus buscou nos ensinar através da parábola da tentação no deserto tem muito pouco a ver com ele e tem muito a ver conosco. Ele se põe no nosso lugar para nos mostrar como perseverar, como buscar fortalecimento, onde buscar discernimento para responder às tentações que trazemos em nós pelas conexões que ainda estabelecemos, pelas nossas imperfeições com os males que nos visitam. Relembro aqui um provérbio do rei Salomão. Refletindo em torno disso, no 4º capítulo, verso 23, ele vai nos dar um recado tão atual quanto fora 3 milênios atrás, quando ele escrevera isso. Vai nos ensinar. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. As fontes da vida. Tudo aquilo que tem a ver com fé, com esperança e com amor. Essas fontes nos alimentam e nós devemos guardar o nosso coração para que ele não se endureça diante dessas fontes. Lembrando que foi o próprio Jesus que nos ensinara, falando a respeito desse coração, que equivale na cultura judaica à nossa consciência. Jesus diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Por isso, repetindo Salomão, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Encerro aqui deixando para vocês também a palavra de Tiago na sua carta, para nos dizer sobre o papel e o sentido da tentação em nossas vidas. No capítulo 1, entre os versos 12 e 15, ele vai ensinar: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelos seus próprios
desejos. Depois, havendo o desejo concebido, dá a luz ao pecado, ao desvio, ao afastamento de Deus. E este afastamento, sendo consumado, gera morte, morte espiritual. Lembremos aquele que viera diante de nós para dizer: eu vim para que tenham vida, e vida abundante, vida plena, vida total. Só em Cristo encontramos alimento espiritual, sentido para a nossa vida e reconexão com Deus. Para isto aqui viemos, para isto faremos o caminho de retorno ao nosso Pai. Amigos, essas foram as nossas reflexões e deixo aqui vocês à vontade para algum comentário, algum questionamento que vocês queiram fazer em torno dessa lição da tentação de Jesus no deserto. Ou melhor, como eu deixei como título, né? No deserto com Jesus, porque somos nós lá. Lembrando que o deserto, amigos, não é um lugar para a gente ficar. A gente passa por ele, mas passa para sair de lá, em boa companhia, porque Jesus permanece conosco. Fiquem à vontade. A Márcia levantou a mão. Emerson, eu queria que você me Sim. esclarecesse uma coisa. Tá. Se Jesus estava sozinho, como é que Lucas relatou isso? E depois a gente vai ver que em Mateus também, né? Porque eu estou pensando assim, as parábolas, a do filho pródigo, a que Kardec se refere lá na Gênesis, né? Ou Jesus contou na frente deles e um contou para o outro, né? Por aquela questão oral, né? Ou então o próprio ensinamento de Jesus para um dos apóstolos. E isso me veio em mente. Jesus deveria, ele passou isso para os apóstolos? Como que essa informação chegou? Porque se não é direcionada a Jesus, é a nós, com certeza, né? A gente tem certeza disso, que Jesus não precisaria de 40 anos, que esses anos sejam, entre aspas, de provação, de tentação. Ele é um espírito puro, é um espírito crístico. É claro que é para nós. Me ajuda a entender isso aí. Bem isso, voltando, né, a questão quando a gente olha os textos, seja em Lucas, seja em Mateus, né? Em Mateus nós temos ainda um ponto favorável, né, de que Mateus conviveu próximo a Jesus. Lucas não o teria conhecido pessoalmente, né? Mas no caso de Lucas, como eu bem disse aqui, Paulo recolheu pesquisas, escritos, né? Lembrando que Paulo também não conhecera Jesus encarnado, conhecera Jesus ressurreto, né? Na estrada de Damasco, mas ele também recolheu ali através de entrevistas, de conversas, dos relatos. Então, não foi diferente com Mateus. E ambos certamente se alimentaram nessas tradições orais, faladas, daquilo que se contava a respeito de Jesus, daquilo que ele ensinou no período que esteve com os discípulos. Lembrando que mesmo após a ressurreição, esse é um ponto que a gente às vezes esquece, Jesus ficou 40 dias, e aqui não é um símbolo, certamente ele quis ficar 40 para dar a mesma demonstração de preparo para aquilo que os discípulos deveriam fazer depois, para levar adiante a mensagem do Evangelho. E ele fica 40 dias depois da crucificação, portanto, ressurreto. Nós entendemos na doutrina espírita que em corpo espiritual, temporariamente materializado, fazendo o que por 40 dias, gente? As Escrituras dizem para a gente, em Atos dos Apóstolos, que também é um livro creditado ao apóstolo Lucas, que ele ficou lá ensinando a respeito das coisas que dizem respeito ao reino dos céus. Ou seja, continuou a ensinar, a detalhar, a esmiuçar. Não necessariamente a parábola aqui da tentação tenha sido contada nesse período. Pode perfeitamente ter sido contada antes, mas seguramente foi contada ao grupo dos discípulos. E eles conversavam a respeito dessas histórias, dessas falas, para rememorar Jesus e poder transmitir o ensino aos novos discípulos. Então, essa história deveria ser uma das correntes, né, entre o grupo dos discípulos do Mestre, e que foi, então, registrado tanto por Mateus quanto por Lucas. Lembrando que, no caso do próprio Mateus, na obra Boa Nova,
Chico Xavier relata isso mesmo com relação ao Sermão do Monte, de que Mateus anotava no momento em que Jesus estava falando. E isso depois foi... Quando a gente pensa em evangelho pronto, gente, dividido em capítulo e versículo, isso é coisa nossa. Aqui de um tempo mais recente, como eu disse, do século XVI para cá. Quando eu vou olhar, então, para esses relatos, essas tradições, mesmo aquilo que se tornou escrito a partir dos discípulos de Jesus, o Evangelho de Mateus começou a circular nas comunidades ali em torno do ano 34, 35 da nossa era. Eu sei isso mais uma vez lendo Paulo Estevão, porque quem leu vai lembrar disso quando Pedro recolhe Gesiel, o futuro Estevão, na casa do caminho, né? Ele vai, então, depois de ouvir Estevão recitar Isaías e ficar impressionado com o conhecimento que Estevão tinha dos textos antigos, vai conversar ali com Estevão a respeito, vai falar sobre o Messias e vai dizer: agora eu vou te trazer os textos novos. E apresenta para ele uma passagem que nós encontramos em Mateus. Então, no ano 34 da nossa era, ou seja, um ano depois da crucificação de Jesus, textos, não necessariamente o Evangelho completo, escrito, mas textos de Mateus já circulavam pelas comunidades. Para a gente ver assim, o impacto que teve o ensino de Jesus e a necessidade dos discípulos falarem e escreverem a respeito disso. Eu não tenho dificuldade nenhuma de entender que a parábola da tentação do deserto era uma história contada de forma recorrente pelos discípulos do Mestre. Obrigada, E Emerson. aplicada a nós. E aplicada Sim, a nós. sim. Emerson, você falou sobre arrebatamento, e assim, Sim. você falou que Jesus não foi arrebatado, mas Elias, tem texto que fala que Elias foi arrebatado. Como que é esse arrebatamento? Que eu entendia de forma diferente. Sim. É um fenômeno que assim não deveria nos surpreender quando estudamos doutrina espírita, e Kardec vai tratar na Gênesis a respeito dele, né? No fenômeno de transporte, ou mesmo de levitação, em que o espírito pode ser conduzido de um lugar ao outro. Nós temos mesmo mais próximo da gente, né, casos relatados, por exemplo, há uma obra da Federação Espírita Brasileira, um caso de desmaterialização, em que eles citam um médium que fora transportado a quilômetros. A gente vai pegar Atos dos Apóstolos, isso acontecera também com o apóstolo Filipe, que fora transportado de Jerusalém à estrada de Gaza, em que ele vai encontrar ali um funcionário etíope e vai ensinar o evangelho para ele e depois vai batizá-lo. Então a gente vê que esse fenômeno de transporte, né, era muito recorrente por uma ação fluido-magnética, por uma ação direta espiritual, né, e que a gravidade é temporariamente anulada e o corpo é transportado, né? Então isso, assim, quando a gente lê no Antigo Testamento, não tem símbolo nenhum ali não. De fato, eu creio que o profeta Elias fora arrebatado. Agora, quando Kardec cita isso com relação a Jesus, é para reforçar o entendimento de que aquilo não se dera como mestre. Aquele ensinamento não dizia respeito a necessidades de provações ou de tentações para Jesus, mas para a gente. Eu entendi diferente a questão do arrebatamento. A questão do transporte, tudo bem, mas eu não relacionava. Gente, mais alguém gostaria de fazer uma pergunta a ele? A dúvida que ficou? Ninguém? Eu acho que não é bem dúvida, eu acho que clareou bastante, mas muito mais do que a gente antes tinha noção sobre essa passagem, porque ninguém tinha muita certeza se era uma passagem, ou se era uma parábola, ou se era uma passagem realmente. Sim, e é fundamental a gente fazer essa distinção, né? É fundamental, porque senão normalmente a gente perde as bases ali, tem até uma dificuldade de identificar Jesus dentro dessa história, né? Dentro do contexto que é apresentado. Então, mais uma vez, né? Sempre quando a gente for fazer uma leitura a respeito de um texto da Escritura, procure o contexto imediato, né? Em Lucas, aliás, todo o capítulo 4 de Lucas, tá? A gente citou aqui
porque está dentro da lição que vocês vão ver, né, da tentação no deserto, até o verso 13, mas façam depois uma leitura, ainda que seja só para vocês, de todo o quarto capítulo do Evangelho de Lucas. Vocês vão ver que a história não para por aí, que Jesus depois vai sair de lá, ele vai voltar a Nazaré, lá ele vai ele vai transmitir um ensino na sinagoga, lendo o profeta Isaías, ele vai se apresentar como aquele que cumpria as Escrituras, vai ser rejeitado, o povo vai querer lançar o precipício abaixo, ele vai escapar de lá, saindo de lá, então, ele vai adiante, vai chegar, então, lá em Cafarnaum, e lá vai ter uma manifestação de ordem espiritual, uma manifestação de espíritos que lá causavam dificuldade em processos obsessivos, lá é citado como espíritos imundos, né, que dominavam lá entre aquela terra, entre aquele povo de Cafarnaum, e eles próprios, as vozes espirituais que vão se comunicar, vão falar a respeito de Jesus, reconhecendo a sua condição. Vão dizer lá para ele assim, né? Sabemos quem tu és, vieste a nos perder, né? Quer dizer, vieste para nos destruir o reinado, nós sabemos quem tu és o Santo de Deus. Vamos falar assim com relação a Jesus. E eu fico a pensar e compartilho esse pensamento com vocês, né? Hoje nós vivemos um momento tão difícil na nossa geração, que tem muita gente que não só não acredita, como até debocha da figura de Jesus. E à época do mestre, os demônios reconheciam a sua autoridade. A gente fica a pensar, né? Para onde estamos caminhando. Sim, mas pelo que a gente estuda até hoje, né? Essa leva chegou junto com Jesus, a época da formação da Terra, né? Então, é uma época, um grupo extremamente bem conhecedor da posição de Jesus e de toda a sua tarefa aqui, né? Sim, sim. A gente às vezes tem uma visão meio equivocada de quando nós falamos em espíritos que se encontram temporariamente nessa condição, e aí se chama, né, os espíritos obsessores, os espíritos inferiores, espíritos, a forma como a gente vem a classificar, a questão é a seguinte, não significa necessariamente serem espíritos ignorantes. A gente olha a escala espírita, a gente sabe que tem, inclusive, alguns que são altamente intelectualizados, têm profundo conhecimento, sabem e agem com causa, com intenção direcionada, né? Então, estou falando que é esse grupo, exatamente desse grupo, que vier a reconhecer aqui Jesus nessa condição, mas é muito provável, sim, para reconhecer, né, tinham pelo menos essa informação direta, que não fosse deles próprios, mas daqueles que os dominavam, né? Sabe, estudando a doutrina espírita, que há outros espíritos que são subjugados, submetidos a grupos de autoridade no mundo espiritual inferior e são espécies de escravos deles, né? Mas que não deixam de receber também instruções deles sobre o que devem dizer e como devem agir. Eu tenho só mais uma questão, Emerson. Aqui falhou para mim quando você falou, não sei se foi essa palavra que você usou, que Jesus era interexistente, foi essa palavra que você usou? Exatamente, essa palavra que eu usei, mencionando uma forma de abordar a mediunidade que o próprio Chico tinha, né? E que era reconhecido também nessa condição. O Chico também era tratado como ser nessa condição, né? Interexistente. Eu só peço, é claro, que a gente, quando mencione Jesus nessa condição, é algo que está além do nosso alcance, no sentido de como isso se apresentava para o mestre. Né? Por isso que eu também citei aqui como Kardec aborda a condição de Jesus como médium de Deus. A conexão dele era plena, é uma conexão sem nenhum tipo de impedimento, um tipo de empecilho. Né? Você imagina viver uma existência cujos laços indispensáveis com o corpo, né, são mantidos em uma condição de dupla vista permanente. Eu estou a todo instante vendo o que está acontecendo no mundo dos encarnados, mas também me correlacionando abertamente com o mundo dos desencarnados. Né? Então, essa era a condição de Jesus
quanto esteve entre nós, de pleno domínio da matéria e vivendo realmente uma interexistência, quer dizer, entre dois mundos. Obrigada. Eu me lembrei agora do Divaldo, do filme do Divaldo, que todo mundo acho que assistiu, quando ele falava que ele foi trabalhar na repartição pública e ele pediu para a moça do lado dizer quando estava vivo, quando estava morto, porque ele não conseguia discernir para poder saber se ele ia atender ou não. Entendeu? E o Jesus devia viver uma coisa assim, logicamente, com Ele muito mais sabia, sabedoria, né? com Sim, mas muito ele... mais orientação, ele sabia. Mas assim, mas era meio dois mundos ao mesmo tempo, lá e cá. É uma coisa parecida com o que Chico viveu, com o que Divaldo viveu, claro que numa escalada mais inferior, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, Mais gente, alguma coisa? mais alguém gostaria? Bom, então a gente só tem a agradecer a você, Emerson, por nos clarear de uma forma tão importante, porque realmente eu nunca entendi que essa passagem fosse uma parábola. Aliás, eu não entendi a passagem, né? A gente às vezes acha assim uma coisa, ela é tão absurda às vezes, né? A gente lendo ao pé da letra ali, sem entender menor a questão simbólica, tudo que é impossível da gente entender, né? Fica uma coisa até muito esquisita. Então, a gente agradece muito, eu tenho certeza que todos nessa sala, assim como eu, tiveram um grande conhecimento, né? E é muito bom, porque com certeza a gente vai ler o capítulo todo, né? De Lucas, né, gente? Para a gente se familiarizar mais com a passagem que você nos trouxe. Então, para que a gente puder... Oi, Marta, pode falar, querida. Abre o seu microfone. Tá aberto? Sim, Marta. Eu só tenho a agradecer. Agradecer e agradecer. Eu estou iniciando, meus conhecimentos espíritas são tão pequenos e foi maravilhoso para mim, viu? Eu estou muito emocionada porque é muito bom encontrar amigos assim, irmãos, tá? Muito obrigada. Eu tenho que sair agora, mas eu agradeço de coração e quero aprender, porque eu sou muito pequena do conhecimento do que tange o Espiritismo. Muito obrigada, viu? Marta, olha só, a gente que agradece você estar aqui. Espera um pouquinho só para a gente fazer a oração, assim você participa da oração. Um minutinho, pode ser? Pode. Então, eu Claro vou que pedir sim. para a Geórgia fazer a oração para a gente fechar esse momento. Aí é bom você estar com a gente na oração, tá bom? Tá bom, minha querida. Muito obrigada. Bom, então, nesse momento, e depois desse banho de luz, de conhecimento, vamos agradecer ao Emerson por esse esclarecimento e agradecer a Deus sobre todas as coisas, a Jesus, nosso mestre, nosso irmão mais velho, a Meimei, mentora de nossa casa espírita, e a esses bons amigos que estão conosco aqui todas as terças-feiras, nos acompanhando nesse estudo. Sabemos da importância de estudar, porque todos nós ainda somos muito pouco, ainda sabemos muito pouco em relação ao que Jesus, ao ensinamento de Jesus e ao que a doutrina espírita vem nos esclarecer. Então, precisamos estudar, precisamos nos unir, precisamos nos ajudar. E, através dessa ajuda, vamos entendendo um pouquinho mais e, ao entendermos, colocar em prática em nossas vidas esse ensinamento maravilhoso que o Mestre deixou há mais de 2000 anos. Então, queríamos pedir agora, por todos os nossos amigos aqui presentes na sala, que cada um possa ter suas casas
as vibrações positivas de paz e luz e amor que recebam de nós aqui, e que nós também possamos receber de cada um de vocês. E assim, encerramos mais uma terça-feira do nosso estudo desse aprendizado. Agradecidos sempre, Senhor, pela oportunidade bendita da vida e de poder aprender. Que assim seja, dou graças a Deus. Muito obrigada, Georgia. Muito obrigada a todos vocês de estarem conosco. Muito bom conhecer você, Marta Maria, Michele também, e que vocês possam estar sempre aqui. Eu vou passar os grupos para vocês, tá? Se vocês quiserem entrar, tá bom? Então, gente, Obrigada, muito Quero obrigada. sim. Emerson. Semana que vem, Marcelo, hein? É Marcelo, gente. A Marcelo vai estar. Marta, Nós vamos deixar o Marcelo no deserto semana que vem, se ele não fizer direitinho. deixa, vai ficar de castigo. De castigo no deserto. A Marta é a que Marcelo entrou vai em marcar contato pra- pelo Instagram.